Olá, pessoal. Bom dia para você, boa tarde para mim, ou de repente boa tarde para você e boa noite para mim, dependendo aí da hora em que você estiver assistindo a essa aula, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados aqui da Europa. Hoje é a nossa aula número 8, e essa aula número 8, pessoal, na verdade, eu vou dividir em duas partes, tá? Eu espero que essa divisão não ocorra como foi no caso da aula 7, que eu tive ali o probleminha técnico, né? Mas, na verdade, eu vou dividir aqui porque a gente vai falar sobre dois temas que são fundamentais e, portanto, um pouquinho mais longos até, e por esse motivo, então, eu resolvi aqui separar, né? Então, nessa aula 8, na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a transparência, que é o que a gente vai ver agora, essa aqui é a aula 8, primeira parte. E depois, na aula 8, segunda parte, eu vou falar a respeito do princípio da limitação das finalidades, tá? Então, a ideia aqui realmente é essa, dividir, porque realmente a gente tem aí bastante coisa para poder trazer aqui para vocês. Bom, vamos começar aqui, pessoal, falando então sobre o princípio da transparência, né? O princípio da transparência, pessoal, ele está explícito não apenas lá nos considerandos do regulamento europeu, mas também no próprio texto do RGPD. E aqui para deixar claro, né, o que que são os considerandos? Eu não sei se vocês já abriram o regulamento europeu, eu sei que muitos que estão aqui assistindo já, outros talvez não. Mas o regulamento europeu, ele tem a parte lá, digamos que é a parte juridicamente válida, que é a parte dos artigos, dos incisos, dos parágrafos, etc. Mas antes disso, ele tem a parte dos considerandos, né? Então, é aquela coisa de você começar ali uma legislação dizendo assim, considerando isso, considerando aquilo outro, né? Então, a gente tem aí no regulamento europeu estes considerandos, tá? E, portanto, tem bastante coisa que está ali, que é coisa relevante, e, na verdade, esses considerandos, eles servem, de certa forma, como uma orientação, um direcionamento de como interpretar os próprios artigos do regulamento europeu, tá? Então, inclusive, se vocês pegarem impresso, né? Os considerandos correspondem à metade do regulamento europeu, né? Então, metade é só considerando e depois que vem lá o regulamento propriamente dito, né? Os artigos, incisos e etc., como eu disse antes, tá? Então, pessoal, em relação aí ao princípio da transparência, o considerando 39 já traz ali algumas considerações, tá? Porque, veja, a gente vai ter o princípio da transparência de maneira geral, né? É aquele princípio que é o primeiro, né? É o licitude, lealdade e transparência, e pronto. E aí a gente fala, tá, tudo bem, agir com transparência. Isso parece muitas vezes bastante óbvio, né? Para todos nós. Mas o regulamento europeu, ele vai, então, trazer os detalhes a respeito de o que é e principalmente como deve ser interpretado este requisito da transparência. Então, lá no artigo 39, desculpa, no considerando 39, né? Porque a transparência está lá no artigo 5º do Regulamento Europeu, tá? Então, no considerando 39, a gente tem o seguinte, a gente tem assim, o texto diz o seguinte, o tratamento, né, deverá ser transparente para as pessoas singulares, que os dados pessoais que lhes dizem respeito são coletados, utilizados, consultados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento, e à medida em que os dados pessoais são ou virão a ser tratados. Ou seja, um dos aspectos da transparência é deixar claro para o titular de dados pessoais como os dados então serão coletados e tratados de uma maneira mais geral, uh, e como que eles poderão vir a ser tratados. O que aqui, quando a gente pega esse ponto e traz para a prática, de certa forma o regulamento aqui ele exige que a gente tenha lá nos avisos de privacidade, lembrando que o aviso de privacidade é aquele documento que é público, que está no site, por exemplo, né? E que explica o que é então a atividade de tratamento, ou o que vai ser feito, a gente precisa, de certa forma, ali indicar um pouquinho esse ciclo de vida.
Tá? E esse a ideia do ciclo de vida dos dados está diretamente relacionado, por exemplo, com o princípio da retenção, né? A limitação da conservação, na verdade, como é chamado, quer dizer, os dados devem ser limitados, o controlador ele deve manter aqueles dados por um determinado período, tá? E, portanto, acaba tendo essa ideia de que você vai ser transparente, dizendo: olha, eu vou coletar o dado aqui, vou fazer tal coisa, e quando acabar, eu vou, então, apagar ou anonimizar os dados, como a gente já falou em aulas anteriores, né? Além disso, o Considerando 39 também traz o seguinte, que o princípio da transparência exige que as informações ou comunicações relacionadas com o tratamento desses dados pessoais sejam de fácil acesso e compreensão, e formuladas numa linguagem clara e simples. Pessoal, especialmente para você que está aí me ouvindo agora e que vem da área jurídica, mas também para você que vem da área técnica, técnica de segurança da informação, tecnologia da informação e que mexe com proteção de dados. Pessoal, o texto, primeiro, vamos começar pelo primeiro ponto, tem que ser de fácil acesso. Se tem que ser de fácil acesso, pessoal, na hora que você criar lá o seu site, vamos pensar aqui no meio eletrônico, gente, por favor, não coloque lá o aviso de privacidade só no rodapé, com letrinha tamanho 5, que ninguém vai ver. Ou não faça como algumas empresas fazem, que é colocar, por exemplo, privacidade. Aí a pessoa clica lá, aí ela abre uma outra página, aí essa outra página fala, não, para você ter tal informação, clique aqui. Aí a pessoa clica na segunda e clica no terceiro e tal, tal. No 10º link é que ela vai achar a informação. Isso não é fácil acesso. Tá? Eu não estou dizendo que você tenha de necessariamente colocar, falando em tamanho de fonte, no mesmo tamanho. Tá? Mas você não vai dificultar, esse é o ponto. Não pode ser dificultoso ou trabalhoso para o titular encontrar essas informações, porque é direito dele. E lembre-se que nós todos somos titulares. Então, aqui você também tem de se colocar um pouquinho no lugar da pessoa que está lá acessando o site da sua empresa. Como que ela vai acessar? Como que ela vai ter? Tá fácil de acessar, né? E aí é que eu venho para o que eu ia comentar antes. Eu falei, você que está aí me assistindo, que é da área jurídica, você que está aí me assistindo, que é da área técnica, pelo amor de Deus, pessoal, não escrevam com linguajar técnico. E quando eu digo técnico aqui, eu não estou falando técnico de TI só, eu estou falando técnico jurídico, aquele linguajar que a gente vê em contratos ou aquele linguajar que a gente vê nas petições, tá? Ou seja, essa informação não é um contrato. Gravem isso e não se esqueçam. Esta informação que as empresas precisam disponibilizar para os titulares não são contratos. Elas não devem ser redigidas de maneira que apenas o advogado entenda, né? Ou seja, o advogado muitas vezes usa palavras em latim, a gente sabe disso. E não é todo mundo que vai entender. E a mesma coisa, se for alguém aí da área técnica, agora técnica, né, de segurança da informação, ou da área de TI, tecnologia da informação, você não vai colocar questão técnica no seu aviso de privacidade. Isso não é ser transparente, tá? Isso não é ser transparente. Eu sempre gosto de dizer que eu fiz um curso para DPO, né, para encarregado de proteção de dados na Universidade de Maastricht, na Holanda, e eu tive aula com uma professora muito boa, e ela disse que o critério de qualidade dela para saber se as informações estavam sendo transparentes ou não, em termos de texto, era passar o texto para a avó dela. E se a avó dela entendesse, é porque estava ok, né? Quer dizer, independentemente aqui de efetivamente entregar o papel lá para a avó, mas o importante aqui é a ideia de que qualquer pessoa precisa ser capaz de ler e entender o que está acontecendo. Então, se você redige na forma de um contrato, você já não está sendo transparente, e isso está presente não apenas aqui no Considerando 39, que eu estou trazendo para vocês sobre transparência, como também no próprio corpo do RGPD e também nas diretrizes do Comitê Europeu sobre transparência. Isso lá está super explícito, tá? Então, tomar cuidado com isso quando a gente for para a realidade prática.
Depois aqui, voltando então para o considerando 39, a gente ainda tem um pouquinho mais de coisa. Diz assim, este princípio da transparência diz respeito em particular às informações fornecidas aos titulares sobre a identidade do controlador e os fins a que o tratamento se destina. Então, essa é uma informação, e daqui a pouquinho eu vou trazer exatamente qual informação precisa estar num aviso de privacidade pelo regulamento europeu, é claro, mas isso é importante, né? Quem está tratando os dados? Qual a empresa? Quem é o controlador? Óbvio, porque o titular precisa saber quem ou para quem ele está cedendo os seus dados. E, por outro lado, nós temos as finalidades, isso é fundamental, né? O princípio da finalidade, que inclusive é a segunda parte dessa aula, a gente vai falar aí sobre o princípio da finalidade um pouquinho, então a gente precisa ter isso super claro, né? Quais são essas finalidades? Depois ainda, pessoal, no considerando 39, a gente tem que as pessoas singulares a quem os dados dizem respeito deverão ser alertadas para os riscos, regras, garantias e direitos associados ao tratamento de dados pessoais e para os meios de que dispõe para exercer os seus direitos em relação a esse tratamento. E, em especial, as finalidades específicas do tratamento dos dados pessoais deverão ser explícitas e legítimas e ser determinadas no momento da coleta dos dados, tá? Então, pessoal, tem mais informação. Para você ser transparente, você precisa dizer quem está fazendo o tratamento dos dados, né? Quem é o controlador, quais são as finalidades, quais são eventuais riscos, dependendo do contexto, quais são os direitos, como exercer esses direitos. Então, tem uma série de coisas, percebam, não é só o conteúdo do texto, né? Mas, como eu disse antes, é a forma que tem de ser claro, tem de ser conciso, tem de ser passível de ser entendido por qualquer pessoa. Então, aqui a gente tem estas ideias, tá? Que são fundamentais. E aqui, gente, repito, estou só olhando para o considerando 39. Porque depois, como eu já falei, a gente tem lá no artigo 5º o princípio da transparência, né? Mas, obviamente, a gente tem 3 artigos no regulamento europeu, então grave aí para você que ainda não conhece, nós temos 3 artigos especificamente falando sobre transparência. Temos o artigo 12, que vai se focar na maneira, em relação ao linguajar, por exemplo, como eu disse, tem de ser claro, tem de ser conciso, tem de ser entendível pelo titular, tem algumas questões de prazo ali, tá? Depois a gente tem o artigo 13 e temos ainda o artigo 14 do Regulamento Europeu, tá? Eu vou aqui explicitar o artigo 13 rapidinho para vocês, mas eu sugiro, obviamente, que vocês leiam todos esses 3 artigos, 12, 13 e 14, com mais detalhes para conhecer. Mas olha só agora em termos de conteúdo, o que tem de ser passado para o titular? E aí o artigo 13 aqui do regulamento diz o seguinte, né? O título do artigo ali, o caput é informações a facultar quando os dados pessoais são coletados diretamente do titular. Porque isso é que o artigo 13 vai falar, o artigo 14 vai trazer o conteúdo dessa informação, caso os dados não sejam coletados diretamente do titular, o que é um desafio para muita empresa, mas é uma obrigação do mesmo jeito, tá? Então, lá no artigo 13, número 1, a gente tem o seguinte: quando os dados pessoais forem coletados junto do titular, o controlador lhe informa, no momento da coleta desses dados pessoais, as seguintes informações: a identidade e os contatos do controlador. E se for o caso, o representante, eu já falei sobre quem é o representante lá na nossa aula sobre os atores no RGPD. Caso você não se lembre, volta lá, assiste rapidinho. Segundo, os contatos do encarregado de proteção de dados, se a empresa tiver o encarregado, lembrando que na Europa, assim como no Brasil agora, né, não são todas as empresas que são obrigadas a ter encarregado de proteção de dados. Terceiro, as finalidades do tratamento a que os dados se destinam e também as bases legais. Então, na Europa, é obrigatório indicar no aviso de privacidade qual é a base legal a ser utilizada para fundamentar o tratamento. Tá? Depois, se o tratamento de dados se basear no legítimo interesse, se a base legal for no legítimo interesse, é necessário indicar, então, quais são esses interesses legítimos. Então, a empresa não basta para a empresa ou para o controlador colocar, eu vou aqui tratar seu dado com base na base legal e interesse legítimo. Ok, qual é esse interesse legítimo? Isso tem de estar no aviso de privacidade.
Tem de estar também no aviso de privacidade os destinatários ou categorias de destinatários. Então, se a empresa vai enviar para alguém esses dados, por qualquer razão, quem é esse alguém? Tá? Tem de estar lá. E além disso ainda, se for o caso, né, o fato do controlador tensionar transferir dados pessoais para um país terceiro, ou seja, se vai ter ou não transferência internacional. E se tiver transferência internacional, qual é a base legal para transferências internacionais? Isso está lá no artigo 45 do Regulamento Europeu, 45 e seguintes, né? 45, 46, 47, 49 do Regulamento Europeu. Então, qual dessas bases legais vai ser utilizada? Tá? E além disso, ainda tem outras informações adicionais. O prazo de conservação, ou se a empresa não tiver prazo de conservação, qual é o critério para definir o prazo? E isso aqui é muito tranquilo. É aquele exemplo clássico da lista de e-mails. Por quanto tempo a empresa vai manter os dados na sua base de dados? Não sei, porque a pessoa pode se inscrever na lista de e-mail hoje e sair amanhã, ou ela pode se inscrever hoje e sair daqui 10 anos. Então, eu não tenho um prazo, mas eu tenho de definir. E aí eu definiria que vou manter enquanto você estiver inscrito na lista, por exemplo, tá? Então, prazo de conservação, a existência do direito de solicitar ao controlador acesso aos dados, bem como retificação, apagamento, limitação do tratamento, direito de oposição, direito de portabilidade, ou seja, indicar quais são os direitos, basicamente. Se o tratamento de dados se basear no consentimento, a existência do direito de retirar o consentimento a qualquer momento. Então, o titular, obviamente, tem o direito de revogar o consentimento, e se a base legal for consentimento, essa informação precisa estar lá no aviso de privacidade. O direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controle, à autoridade supervisora, isso precisa estar lá, nem que seja a frase titular, você tem o direito de entrar em contato com a autoridade tal, mas tem de estar lá. Se a comunicação de dados constitui ou não obrigação, quer dizer, aquela coisa, se a base legal for execução de contrato numa relação de compra e venda, é óbvio que se o titular não fornecer os dados, a venda não pode ser realizada. Mas por mais que isso seja óbvio, isso precisa estar lá. Então, é necessário indicar isso. E a existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, se for o caso, obviamente. E a lógica dessas decisões automatizadas. Isso precisa estar lá nesse aviso de privacidade. Então, percebam, né? E agora, para a gente encerrar, quer dizer, no caso do Brasil, a gente não tem todas essas características, na verdade, nós não temos, tem ali no artigo 9º da LGPD alguns pontos, depois tem alguma informação aqui ou ali, né, que ela é meio espalhada na LGPD, digamos assim, mas vocês podem perceber que no caso do regulamento europeu, não, no caso do regulamento europeu, é realmente necessário indicar todos esses itens idealmente, no máximo, no momento da coleta de dados, de preferência antes, mas até o momento em que os dados são coletados. Né? Tem aí algumas exceções, é claro, no sentido de informar isso depois da coleta, mas isso não é a regra, é a exceção. E nós temos ainda a situação, como eu já tinha dito antes, em que os dados eles não são coletados diretamente dos titulares. Aí tem um outro conjuntinho de informações, que é mais ou menos a mesma coisa do que eu falei, mas isso está lá no artigo 14 do Regulamento Europeu. Pessoal, vou ficando por aqui. Essa é a aula 8, primeira parte, tá? Em que falamos sobre transparência. E você já sabe, se você tiver aí alguma dúvida, deixe aqui nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube ou deixe lá no nosso fórum na plataforma DataUX e eu te espero então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.